A expectativa do governo é essa mesmo, viu, Luziano? De que não haja atropelos, de que a votação seja tranquila e que o governo até consiga uma maioria muito superior aos 49 votos mínimos que são necessários para aprovar essa segunda fase e etapa final do texto principal da reforma da Previdência. Isso por quê? Porque passou aquele maior embate que levou exatamente a um pouco de adiamento dessa discussão da Previdência, que foi exatamente a questão do pré-sal. Tem a crise no PSL, é verdade, mas o governo não acredita que isso vá contaminar a votação no Senado, até porque o PSL no Senado tem uma representaçãozinha mínima. E a crise atinge mais a bancada do PSL na Câmara Federal. Especificamente na Câmara Federal, onde está lá o foco, né, do embate. O que ocorre aí, Luziano? O governo, a pretensão é encerrar, concluir de vez essa etapa do projeto principal da reforma da Previdência. A oposição ainda acredita que dá para, sim, votar algumas das emendas em separado. Tem 9 delas, Luziano. 9 que ainda tentam fazer mudanças nesse texto principal da reforma. Mas que tipo de mudança é essa, Luziano? É apenas mudanças que não mexem no teor principal. Elas, na realidade, se elas forem aprovadas, elas vão mais suprimir, elas vão mais tirar pontos do texto da reforma que, pelo entendimento da oposição, prejudicam mais o trabalhador. Por exemplo, trabalhadores que são expostos a atividades ou inatividades que geram risco à saúde. Pelo texto, o senador Paulo Paim considera que esses trabalhadores serão prejudicados. É das supressões que ele propõe sem atrasar o processo de votação da reforma previdenciária. Né? Sem mexer no mérito. Então, ele disse que o jogo não terminou e tal, mas eu não acredito que nem isso consiga ser modificado. A grande questão do governo agora é que, por exemplo, no mínimo, ele repita o placar anterior da primeira votação no Senado, que foi de 56 votos favoráveis a 20. Ele espera isso daí. Lógico, além disso, ainda tem o outro embate, ainda porque a gente está tratando do texto principal da reforma da Previdência, mas não esqueça que o senador Tasso Gereissati tem também, é relator também da proposta paralela, que é a chamada PEC paralela, que tenta aprovar emendas que não foram incluídas nesse texto principal, mas que, por exemplo, são importantes para estados e municípios, porque vai incluir, finalmente, a proposta de reforma na Previdência dos estados e municípios e algumas outras emendas que, pelo menos, minimizam o impacto, principalmente junto aos mais pobres. A expectativa é de que isso também, essa PEC paralela, tenha o seu parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã, terça-feira não, quarta-feira na CCJ. PEC paralela que também mexe na relação das instituições filantrópicas que atuam na área de saúde e educação, com contribuição para o INSS. Hoje, essas entidades são dispensadas do recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento de salário dos seus funcionários. E pela proposta do senador Tasso Gereissati, essas entidades precisam e devem, sim, contribuir para a Previdência Social. Exatamente, Luziano. Aliás, eu acho um verdadeiro absurdo você ter essas entidades hoje, porque elas são filantrópicas, mas são entidades lucrativas, embora oficialmente não devam ter lucros. Mas são altamente lucrativas e não pagam, Luziano, um tostão de repasse à reforma, aliás, à Previdência Social.